Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista, pra gente conversar com vocês sobre a decisão do próximo domingo entre Clube do Remo e Chapecoense, que está se aproximando. O Leão Azul que encerrou mais um dia de atividades no Bam-Parabainão, visando este duelo contra a equipe catarinense. E olha, a Chapecoense que está, digamos assim, preocupada, com medo do clima hostil do Bam-Parabainão. Será que isso é estratégia? Será que é apenas choro? A gente vai conversar com vocês a respeito desta situação. Também vamos conversar sobre o vídeo que o Clube do Remo lançou na sua rede social, lá na Remo TV, falando um pouco mais sobre o CT. Falar também sobre a possibilidade da final da Libertadores no Mangueirão. Será que realmente pode prejudicar o Clube do Remo na última rodada da Série B? E também vamos conversar sobre essa 35ª rodada do Brasileirão da Série B. Já começou aí com jogos nesta sexta-feira. Tem jogo que vai acontecer ainda hoje. E claro, será que os resultados ajudaram ou não o Leão Azul Paraense? E claro que nós vamos falar sobre o rebaixamento matemático aí do rival para a Série C do Campeonato Brasileiro. Antes eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube siga recomendando o nosso trabalho. E não esquece também de verificar a tua inscrição aqui no Chaves Remista. Lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no canal. Vem com a gente! Bom, galera, primeiramente quero conversar com vocês a respeito do vídeo que o Clube do Remo lançou lá na Remo TV, explicando um pouco mais sobre o nosso centro de treinamento, sobre as obras que estão acontecendo por lá, né? E nesta publicação, neste vídeo que a Remo TV postou, o Diogo Pujé estava na apresentação e ele comenta, né, sobre a questão ali das obras que estão acontecendo nesta primeira etapa, falando sobre os alojamentos que vão ser construídos, academia, NASP e tudo mais, tudo isso passando pela avaliação da comissão que está responsável pelas obras lá do centro de treinamentos. Inclusive nesse vídeo aparece o vice-presidente Glauber Gonçalves, aparece também o Cadu Furtado, o Daniel D'Ambros, que fazem parte aí da diretoria de futebol do Clube do Remo. E como o Diogo comentou, né, não existe ainda obras no gramado lá do CT. Inclusive aparece o vídeo do trator fazendo uma espécie de raspagem. Segundo esse vídeo, o Clube do Remo deve ter aí, né, à disposição já o CT mais ou menos em torno ali de fevereiro, né, início do ano de 2026, para, claro, levar futuramente a equipe profissional para treinar lá no CT, ao invés de treinar no Baianão. Inclusive o diretor lá do CT comentou um pouco lá na Remo TV sobre este assunto, que a gente vai escutar agora. Estamos aí nessa gestão de projetos, que é uma fase que antecede efetivamente o início das obras de reconstrução do nosso CT. Mas é uma fase necessária, afinal de contas a gente precisa dar os passos de forma correta, planejada, de forma bem organizada, para que a gente saiba efetivamente o que nós estamos construindo, materializando para o nosso amado Clube do Remo. Bom, tá aí, né, o diretor do Centro de Treinamentos do Clube do Remo explicando sobre estas obras que estão acontecendo por lá. E é muito importante sempre, né, a gente acompanhar tudo isso, já que é uma expectativa para o Clube do Remo dar esse passo na sua estruturação para 2026, independentemente da divisão que esteja em 2026. É muito importante o Remo finalmente começar a mexer essa questão estrutural, inclusive para no ano que vem também atrair atletas melhores para cá do que os que estão aqui hoje, né? Claro, muito importante sempre qualificar o elenco, trazer investidores, novos patrocinadores, enfim, o Remo melhorar como um todo, dentro e fora de campo. Claro que nós vamos acompanhar tudo isso. Galera, hoje a Federação Paraense de Futebol enviou um ofício à Confederação Brasileira de Futebol e também à Conmebol, tá? Fazendo o pedido para que Belém seja a sede da final da Libertadores. Já tinha esse desejo e com esse documento é um pedido oficial.
Brasília também entrou no páreo, porque Lima, capital do Peru, né, tá com esse problema por lá, um problema civil, né, de questão de violência, e ainda tem esse risco da final da Libertadores não ser realizada lá no Estádio Nacional de Lima. E com isso, Palmeiras e Flamengo podem decidir a Libertadores aqui no Brasil. Belém é candidata agora, inclusive com essa questão da COP30, ganha uma força aí, politicamente falando. Eu tentei me informar sobre essa questão desse jogo em Belém, se isso poderia atrapalhar realmente o jogo do Clube do Remo contra o Goiás na última rodada. E o que me falaram foi o seguinte: não sofre por antecipação, tá? Porque mesmo que seja confirmada a final para cá, não está descartado ainda que o Clube do Remo jogue o último jogo da Série B no Mangueirão, tá? Nada está definido nem para Belém ser ou não a sede, nem, claro, obviamente também para o Remo jogar ou não no Mangueirão nesta última rodada. Na tabela da Série B da CBF colocou Mangueirão na última rodada. Então a gente vai aguardar o desenrolar. O jogo da Libertadores vai acontecer no dia 29 de novembro. E nos próximos dias deve ser definida essa final aí, se vai ser realmente aqui no Brasil ou se vai seguir lá em Lima, no Peru. Beleza? Bom, pessoal, queria conversar agora com vocês sobre o dia de trabalho do Clube do Remo lá no Bam Parabainão, né? Penúltima atividade, amanhã tem com certeza aquele treino mais leve, né? Só para a galera já ir encerrando a preparação. O Remo com certeza já deve estar escalado pelo Guto Ferreira. Pelo que a gente observa, deve ser apenas uma mudança, que é a entrada do Natan Pescador ali no meio de campo. Tem a dúvida no gol também se é o Igor Vinhas ou o Léo Lang, mas de resto é o mesmo time que estava em campo diante da equipe do CRB. Então o Remo fez hoje mais uma atividade no seu campo, né, no Bam Parabainão, para este jogo do próximo domingo contra a equipe da Chapecoense. Falando em Chapecoense, né? A diretoria da Chape está preocupada com o clima desse jogo, né? Segundo eles, foi criado um clima hostil, né? Um clima ali talvez perigoso para a delegação da Chapecoense para esta partida. O que eu discordo completamente, gente, de verdade, sabe? Nem no Repá a gente viu essa questão de clima hostil, né? No Mangueirão. E assim, não é característico da nossa torcida aqui, né, do Clube do Remo, criar esse tipo de clima hostil. Eita, fogos aqui em Belém, fogos. Criar essa questão de clima hostil, né, para enfrentar qualquer tipo de adversário. Até porque a gente precisa ter o respeito pelo adversário. O que a gente tem visto é o respeito de nós, torcedores do Remo, pela Chapecoense, que é uma equipe realmente difícil de ser batida na competição. Todo mundo está encarando esse jogo como uma decisão. Parece que a Chape já está sofrendo por antecipação. Já está meio que querendo colocar desculpa caso o resultado não venha, caso o Remo consiga, né, a vitória. Já teve aquela situação lá de reclamarem da presença do Marcos Braz na reunião da CBF. Então eu fico realmente pensativo. Quais são as intenções da Chapecoense com esse tipo de manifestação? Inclusive a CBF, a Federação Paraense de Futebol, os órgãos de segurança já deram aí o ok. Podem vir pro Baianão que vocês terão toda a segurança possível para esse jogo, tá? Eu tenho certeza que a torcida do Remo não vai fazer nada, só vai dar o apoio necessário para esse jogo contra a equipe catarinense. E se for ter um clima hostil, é da arquibancada para o campo. É o apoio do torcedor para dentro de campo o Remo conseguir esse resultado e, se Deus quiser, ficar próximo aí do acesso à primeira divisão. Fora isso, realmente apenas manobras de bastidores para tentar, de uma certa forma, tirar o foco no momento aí de decisão na Série B do Brasileirão. Falando em Série B, galera, nós estamos vivendo a 35ª rodada da competição nacional. Agora há pouco encerrou o jogo entre Coritiba e CRB, 0-0. Cara, o CRB perdeu gol pra caramba nesse jogo. Teve o lance, inclusive, de uma cobrança de falta que foi na trave. No rebote o cara conseguiu perder o gol sem goleiro acertando a trave também. Então o jogo terminou 0-0. Para mim o Coritiba segue muito à vontade ainda para conquistar esse acesso. Deve vencer o rival na próxima semana e deve confirmar esse acesso. O rival já está aí morto na competição.
né? E o Coritiba segue muito à vontade para conquistar esse acesso. Infelizmente, aquela vitória do Coxa contra o Volta Redonda deixou o Coritiba mais próximo desse acesso. E acredito que não vão vacilar, enfrentando agora equipes que estão na parte de baixo, né? O Paysandu, o Atlético e depois o Amazonas, a não ser, claro, que role a famosa mala, né? Para incentivar. Mas em relação ao Paysandu, não vejo o Paysandu se esforçando para ganhar o Coxa e ajudar, por exemplo, o Clube do Remo. Tá? Então, para mim, o Coritiba já está na Série A, dificilmente vai perder esse acesso à elite do futebol nacional. Daqui a pouco, às 9h35 da noite, quando você estiver assistindo este jogo, talvez já esteja acontecendo a partida, o Criciúma vai visitar a equipe da Ferroviária, lá na cidade de Araraquara, no interior de São Paulo. E é torcer pela Ferroviária, para que a Ferroviária apronte aí e deixe o Criciúma lá na parte de baixo, né? Ali no sexto, no sétimo lugar, e o Criciúma siga perdendo força nesta briga pelo acesso à elite do futebol nacional. Então, todo mundo hoje é Ferroviária nesse jogo contra a equipe do Criciúma. E para encerrar o vídeo, galera, não tem como deixar... não tem como deixar de falar isso, né, cara? Galera, o futebol, ele tem roteiros maravilhosos, né? Em 2023... cara, tá aqui na minha memória, inclusive, né? Esse dia, quando o rival subiu pra Série B, que a gente veio gravar conteúdo aqui, os caras, né, fizeram toda aquela zoação, falaram don't speak Série C, né? Humilharam os remistas, né? Se acharam pra caramba quando subiram de divisão. Como se estivessem, por exemplo, numa Libertadores, né? Um Mundial de Clubes. E ano passado, por exemplo, fizeram uma campanha que já mereciam ter sido rebaixados, mas o time era bom e conseguiram se manter, né? Bom, no caso, era melhor do que desse ano, né? Mas esse ano não teve jeito, né? Fizeram todo o esforço possível para ser rebaixado. Mas é só para mostrar para vocês o quanto que o futebol, cara, ele tem esses roteiros, né? O quanto que muda rapidamente. Ainda mais quando você é amador, quando você não abraça o profissionalismo como o rival não abraçou, né? Então, toda aquela galera que estava soberba, né? Desde criadores de conteúdo, torcedores, pessoas aí conhecidas, né? Do meio do rival, que zoaram com a nossa cara. Eu lembro que na época pegavam imagens minhas e faziam memes nas páginas do Paysandu aí, né? Zoando com a minha cara, usando inteligência artificial. E eu fiquei na minha, cara. Nunca fui de responder, né? Porque eu sei que no futebol as coisas mudam muito rapidamente. O Remo estava mal naquele ano, 2023. E ano passado, graças a Deus, a gente conseguiu o acesso. Chegamos na Série B, montamos um bom planejamento. E hoje estamos aí lutando pelo acesso à Série A. E os caras rebaixados para a Série C do Campeonato Brasileiro. Falaram, né, que iriam terminar a Série B na nossa frente, que o Remo só ia passear na Série B, que o Remo ia cair de novo no mesmo ano, como foi em 2021, que o Remo seria chacota, que o Remo seria lanterna, saco de pancadas. Falaram um monte de besteira, cara, um monte de besteira. E quem foi a chacota, quem foi rebaixado antecipadamente, quem foi o lanterna da competição foram eles. Simplesmente os nossos rivais. E detalhe, né? Eles conseguiram o acesso em 2023 na base do milagre também, né? Porque o Hélio dos Anjos chegou ali, conseguiu fechar o elenco e conquistar o acesso. Mas eles só aumentaram as dívidas, só aumentaram os problemas, não evoluíram nada na parte estrutural. Algumas obras estão acontecendo no CT, mas ainda é muito pouco para eles, pelo que eles vão ter pela frente. Acumulando agora dívidas trabalhistas enormes, perdendo processos aí antigos, né, e se afundando em dívidas. E o presidente deles aí, né, sendo muito criticado. O presidente que até um dia desse era ovacionado por eles, né, era o cara para eles aí, a família Aguilera era perfeita. Agora o cara tá sendo criticado por várias pessoas aí do outro lado do Almirante Barroso. Então, gente, é um dia para nós remistas também lavarmos a alma aí, né? E esses caras enfiarem a língua naquele lugar, colocar o rabo entre as pernas e se calarem. Não tem moral alguma. Independentemente se o Remo sobe ou não para a Série A, esses caras não tem moral nenhuma para encarnar na gente esse ano. Perderam um parazão pra gente, perderam aquele repar do segundo turno ali da Série B, que praticamente rebaixou eles, rebaixou moralmente eles, né, aquele repar. Era a única motivação deles ganhar o Remo, tentar atrapalhar a nossa vida. E enfim, cara, eu tô realmente assim... Eu tô encarnando, sabe, mas
é uma sensação assim, de satisfação. Inclusive 2023, né, que vieram aqui na porta da minha casa provocar minha família. Eu tava aqui em cima gravando, tentaram vir aqui para me provocar, né, mas fui resiliente. No outro ano tava no estágio na beira do campo, trabalhando no acesso do Clube do Remo, fui pra Doca, comemorei. Esse ano estive no estádio também, na beira do campo, trabalhando no título paraense. Se Deus quiser, se Deus permitir, estarei no campo também para acompanhar o acesso à elite do futebol nacional. E assim, gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês para encerrar esse vídeo aqui. Esses caras, se eles chegarem na Série D, se eles conseguirem serem rebaixados para a Série D, anotem que eu tô falando para vocês, esses caras não vão aguentar o que a gente aguentou. Não vão aguentar, cara. Eles vão pular do barco, eles vão largar. Eles não vão aguentar a encarnação. Não vão. Porque a soberba é muito grande, cara. Os caras estavam aí lascados, mortos no campeonato, mas com a soberba lá em cima, falando de títulos do passado. Coloca esses títulos em campo para salvar vocês. Entendeu? Então a soberba era muito grande. Inclusive o Clube do Remo postou um vídeo, né? Provocando aí o nosso rival nas redes sociais também. E é satisfatório, cara, ver esses caras rebaixados aí, né? Que eles reflitam sobre tudo que eles falaram nos últimos anos, tudo a soberba deles, né? Dizendo que não iam cair, dizendo que eram gigantescos na Série B, que tinham tradição, cacete a quatro, tá aí. Rebaixados com merecimento para a Série C do Campeonato Brasileiro. E repito, se caírem para a Série D, eles não voltam mais, porque eles não vão ter a força que a gente teve na época para tirar o Remo do buraco. E estão caminhando para isso. O roteiro é de chegar lá, tá? Estão se esforçando bastante para isso. Mais uma noite muito satisfatória em dia de Halloween, né? Em dia de Halloween, o corpo dos caras foi enterrado de vez, né? O velório estava acontecendo, hoje acabou o velório e o enterro seguiu, né? Satisfatório demais, cara, satisfatório demais. É isso, galera, eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o like, não esquece de verificar a tua inscrição aqui no Chaves Gemista. É muito importante. Comente os assuntos desse vídeo. Encarne, pode encarnar sim, tá? Pode encarnar porque hoje é a volta do anzol. Hoje é a volta do anzol e o futebol é isso, né? Sem violência, a encarnação é o que vai prevalecer. Um forte abraço, tamo junto. Valeu! I don't speak Série C.